Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando a gente olha lá em Lucas, capítulo 10, a gente vê a parábola do bom samaritano. A gente vê uma pessoa que foi assaltada, espancada e largada na beira de uma estrada para morrer. Nisso passa um sacerdote e depois passa um levita. Ambos olham para essa pessoa e resolvem passar reto. Depois vem um samaritano, o bom samaritano, e ajuda essa pessoa. Qual que é o problema aí? Qual que é, não diria nem problema, qual que é a reflexão, a provocação disso? O sacerdote era quem falava de fé, era quem de fato pregava a fé. E, numa hora que poderia viver a sua fé, não o fez. Viu a pessoa largada e passou reto. Agora, o samaritano, que era considerado o resto, que era considerado escória, que era considerado um desprezado, um pagão, um mau caráter, esse parou e ajudou. Então, os pastores que aquele povo tinha estavam perdidos. Eles se perderam tanto em usar essa palavra para uma manipulação do povo, para, por exemplo, fazer negócios no templo, que perderam o grande sentido da palavra de Deus. Então, se a gente age dessa forma também, se a gente vai na missa, faz nossas orações, mas não vive isso, nós podemos estar deixando pessoas ao nosso redor como ovelhas sem pastor. Porque no final das contas, não é necessariamente o que a gente fala que vai afastar uma pessoa da nossa religião. Se nós somos pessoas de boa vontade, se a gente acredita na nossa fé, se a gente busca levar essa fé para os outros, o que a gente tem para falar vai ser coisa boa. Se a gente de fato entende a fé que a gente está professando. Então, se a gente fala para uma outra pessoa que Deus é amor, isso não vai afastar a pessoa. Ela vai até ficar interessada. Como assim Deus é amor? Agora, se a gente professa uma fé, mas as nossas atitudes não são coerentes com essa fé, aí está o problema. Porque outras pessoas que tenham uma fé um pouco mais frágil, ou mesmo que não tenham fé, vão olhar para a gente e falar assim: esse aí é o Arthur, da Pastoral Universitária. Esse aí é participante da Pastoral Universitária. E está fazendo isso? Assim, quer dizer que isso é condizente com a fé que ele professa? Eu não quero ter nada a ver com isso. E aí a pessoa se perde. As atitudes erradas nossas acabam privando as outras pessoas, ou, se não privando, afastando as outras pessoas do amor de Deus. Então, nós temos sim que falar do amor de Deus, mas nós temos que agir de acordo com o amor de Deus. Por quê? Vivendo o Evangelho, a gente vive uma vida catequética. Aquelas pessoas não estavam indo atrás do templo, mas sim atrás de Jesus, porque Jesus é a própria encarnação da palavra de Deus. Jesus é a palavra. Deus se faz carne e habita entre nós. E lá eles viram, poxa vida, ele não só fala dessa fé, mas ele vive essa fé. O texto ainda frisa, ele, Jesus e os discípulos não conseguiam nem parar para comer, porque era tanta gente que vinha e eles estavam com os braços abertos, eles estavam indo descansar nessa leitura. E não descansaram, viram a multidão, se compadeceram e começaram a ensinar, começaram a falar do amor que vem de Deus e que cuida de nós. Então, gente, sejamos nós esse amor. Não vamos ser aqueles que deixam o próximo como uma ovelha sem pastor, mas sejamos aqueles que atraem o próximo para o único e verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Viva a sua fé, viva esse amor, transmita esse amor pelas suas atitudes, pelo seu agir, pelo seu ser.
Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho.